Olá pessoal, vamos a mais um tutorial. Como vocês podem ver, este é o segundo tutorial que eu estou convertendo código de JavaScript para Excel em VBA com OpenGL. Trata-se de mais um tutorial de Frank's Laboratory. Okay? Eu diria que é uma bela introdução a como se criar um jogo em 2D. Okay? Como a gente pode observar aqui na quantidade de tutoriais relativas a um único jogo, então nós vamos animar um personagem, que vai ser o vídeo inicial. Nós vamos ter State Management e Parallax Background, isso em Excel com OpenGL, né? O fundo ele se move, dá um efeito legal, não é estático, tá? State Management, nós vamos aprender a controlar os estados, se o objeto está parado, ele está pulando, ele está morrendo, descansando, é muito legal. Tipos diferentes de inimigos, cada um com, né, as suas características. Colisão e partículas, muito legal em um jogo 2D e extremamente necessário. Win-lose conditions, timer, cleanup. Então vamos ter um temporizador. E bônus features. Algumas coisinhas a mais que se adiciona no joguinho. Ok? Não vai ser este que aparece na tela, porém, com o conhecimento que vocês vão adquirir e com a criatividade que eu tenho certeza que vocês têm, é possível chegar em algo muito parecido, eu diria, para alguns que têm o dom do desenho, da pintura, ou que tem um bom database de imagens, criar alguma coisa fantástica, ok? O Franklin é fantástico, os seus tutoriais são excelentes em JavaScript e eu tenho uma facilidade muito grande para converter o código em JavaScript para Excel. Eu aconselharia, se vocês tiverem tempo, dá uma olhada no tutorial para ver o que é feito em JavaScript e ver a diferença quando a gente converte para VBA. Ok? JavaScript é full object oriented, totalmente orientado a objeto. Então a forma com a qual você constrói uma classe é diferente da classe que a gente tem no Excel. A forma com a qual a gente trabalha determinadas características de código é totalmente diferente do que a gente trabalha em VBA. O que eu quero mostrar é possível fazer, é possível, não é sempre ficar traduzindo um código de terceiro, mas é uma forma de aprender. Então, vendo código em JavaScript e vendo em VBA, é uma forma de vocês aprenderem coisas novas e aí utilizarem no dia a dia de vocês, ok? Apenas uma pequena demonstração do que nós temos aqui e vamos ao nosso código. Today we will build a 2D game and we will animate everything to bring it to life. I want to show you how to make keyboard controls feel quick and responsive. We will apply animated sprite sheets and este modelo vai ser o que a gente vai estar replicando, ok? Bem similar a este. Então vamos ao nosso tutorial. Para que nós façamos o nosso tutorial, né? Mais uma vez vamos criar uma pastinha. Eu vou criar na minha área de trabalho. Vocês criem onde for mais conveniente para vocês. E vamos chamar de Scrolling
background. Vocês puderam observar que existem muitas imagens, muitas animações. Eu já baixei as informações necessárias do próprio site do Franklin e eu vou estar disponibilizando ela para vocês na pastinha Assets. Na verdade, o que eu vou fazer é disponibilizar para vocês um arquivo com o nome de Scrolling Background com mais informações do que simplesmente as imagens e sons, ok? Vamos criar um arquivo em Excel. Vamos salvar a nossa pasta. Alterar o tipo para binário. E nomeá-lo. Ok. Bom, primeiramente, nós vamos precisar de vários códigos para trabalhar com esse arquivo. Mais uma vez, né? Desde o primeiro tutorial, a gente vinha criando o código linha a linha. A partir do tutorial 7, Image Manipulation, Image Animation, nós copiamos códigos necessários para poder trabalhar. E eu disponibilizei os códigos iniciais para vocês. Então vamos lá, vamos abrir. Primeiro vamos pegar um código de timer que está na classe no tutorial 6, Userform with Timer Class. Então vamos abrir. Alt F11, Class Module. O código se chama Stopwatch. Okay? Com esse código a gente consegue trabalhar com temporizadores, com timers, lock FPS, frames per second. Vamos exportar esse código. E vamos colocar na nossa pastinha principal. Depois a gente vai importar para dentro do nosso arquivo de trabalho. Agora nós vamos no Image Animation. Eu vou, praticamente, porque eu vou exportar para vocês. E aqui praticamente a gente vai exportar tudo e fazer algumas alterações, com exceção da classe célula e efeito, que foram específicas para este código. O restante a gente consegue reaproveitar. Então, modo draw. Modo main. Image loader. OpenGL, o principal, OpenGL Tools, OpenGL criação para trabalhar junto com Windows, módulo do Windows, a classe Cell e efeito não, porém a textura sim. E Texture Cache. Ok. Vamos abrir a pastinha. E aqui nós podemos observar que temos todas essas informações que eu vou disponibilizar para vocês. Ok? Este vai ser o arquivo que vai ser disponibilizado para vocês lá no GitHub. Porém, o nosso processo começa aqui. Uma vez que vocês baixarem, vocês vão poder importar os módulos para dentro deste arquivo de trabalho. Alt F11, File, Import.
ctexture, ctexture cache, o módulo draw, módulo main, módulo ImageLoader, o módulo OpenGL, o módulo OpenGL Tools, um módulo para inserir o OpenGL dentro do VBA, o módulo de criação do Windows e o nosso stopwatch, que é a nossa classe de tempo, ok? Salvo o arquivo. Ok. Neste momento, a gente vai precisar fazer algumas alterações, tá? Porque este código, uma parte dele era para a animação da imagem. Então, no nosso módulo Draw, a gente não vai ter mais um BG Draw e um Santa Render. Aqui nós vamos entrar com novas informações. Nosso módulo Main, o Type Mouse, eu até poderia deixar aqui. Nós não vamos trabalhar com cursor, com mouse neste modelo. Ok? Então, vamos excluir. Só para otimizar e ficar com o que realmente interessa para nós. ImageLoader sem alteração. Lembrando que na última alteração a gente já havia incluído um key para que quando as nossas texturas fossem criadas e armazenadas, né, a gente possa obtê-las, é como se fosse retirá-las, trazê-las de um banco de dados. Vai ser uma collection que vai estar dentro do texture cache. Esse é o módulo essencial para que a gente rode o OpenGL, esse também. Aqui a criação do OpenGL. Nós temos aqui o Draw Santa, no Draw GLC, vamos deixar apenas como Draw. Ok? E aqui a gente pode observar que a gente tem um Clear GL Color Buff Bit, porém aqui no Draw nós já estamos trabalhando com o Buffer Bit e o Clear Color. Então aqui no nosso módulo OpenGL nós vamos limpar essa linha, não vamos utilizá-la. E temos também no init do GL um Clear Color aqui em cima. A gente também já tem essa informação. No restante, aqui legal. Módulo Window. No nosso módulo Window, nós tínhamos a inicialização para o Santa Claus e para o BG. Era uma réplica do Santa Claus que ficava como um fundo, para que quando a gente mexesse na imagem, ela não ficasse aparecendo os espaços. Ok? Aqui, ao invés de Hello World, nós vamos chamar de Drawing Background. O widget vamos deixar aqui como 1200. O height vai ser 500. Aqui novamente 1200 e 500. Vou manter o 36 por causa do header. Ok. O Draw Scene vai continuar funcionando como está. Então aqui não vou mexer em nada. Essa função do BG não nos interessa mais. Referente a mouse, vamos apagar. E aqui também a gente vai apagar tudo isso. Mais uma vez, mouse,
só para dar uma enxugada no código, porque nós vamos ter muito código. O módulo, a classe de suporte de textura é a mesma, o CTexture Cache é o mesmo, nós vamos continuar imprimindo o guards, e este código, além de fazer a leitura da imagem e armazenar dentro de um collection, ainda nos permite imprimi-la, e o stopwatch, para que a gente possa usar um delta time. Debug, compile, call, draw. Então, se nós viermos aqui no nosso draw, ele está como draw Santa. Vamos deixá-lo como draw. Debug, compile, save. Ok. Nesse momento, se nós rodarmos o nosso código, nós teremos uma tela pintada de preto no tamanho que a gente especificou, F5. E aqui a gente começa a nossa jornada de preencher o nosso código. Ok? Como vocês viram, é um joguinho em 2D e um personagem principal é um player. Nós vamos ter uma classe para o player, nós vamos ter uma classe para controlar o teclado, as teclas de input. Para a classe de teclado, é interessante, vamos criar aqui um nosso módulo de classe, vamos chamar de CInput. Input. Ela vai ser básica, nós não vamos colocar praticamente nada aqui, a não ser declarar uma variável pública que vai ser utilizada nas outras classes. Só que ela vai fazer uso do dictionary, que está dentro do scripting, né? Então a gente precisa vir em Tools, Reference, e vamos buscar lá o Microsoft Script Dictionary. Na verdade é o Microsoft Script Runtime. E aí a gente declara public keys as new, tem que declarar como nova, as new, scripting dictionary. Ok? Não precisa colocar o scripting, eu costumo colocar debug, compile. Então essa é a nossa primeira classe. Essa foi a mais simples de todas. Nós vamos ter uma classe game que vai controlar a maior parte do código. Então vamos criá-la. Class game. C game. E aqui a gente tem os constructors, né? Existem diversas formas da gente fazer, já que nós no VBA não temos a mesma capacidade de trabalhar com objeto mesmo, linguagem orientada a objeto, com a inerência, polimorfismo, tudo que a gente usa dentro de linguagem orientada a objeto. Então, uma forma que a gente tem de iniciar uma classe, de como passar parâmetros para ela, é totalmente diferente do que a gente tem numa linguagem orientada a objeto. Mas, geralmente, a gente tem uma função que recebe parâmetros, que está no começo, logo que a gente inicia a classe. Lá dentro do JavaScript, é o constructor. Aqui pode ser, por exemplo, o próprio nome da classe. É uma forma diferente da gente trabalhar. Tá? Nessa nossa classe game, ela vai receber dois parâmetros praticamente, que é um widget, que vai ser um height, que vai ser utilizado para checar a posição, se a gente está dentro dentro da tela. E uma vez que a gente tem essas variáveis, elas vão ter que ser armazenadas. Eu vou declará-las todas como public. Public widget
e hide. E a forma de armazenar é me widget igual widget me hide igual hide. Debug, compile, save. Esse é o mínimo necessário, é o básico. Mas lembra que a gente criou a classe input? Então vamos declarar mais uma variável, que vai ser o nosso input handler. Como nós vamos estar controlando parte do teclado, a gente vai controlar aqui no game e a maior parte vai estar dentro do próprio player. Ok? Então vamos declarar aqui um public input handler as new sem input. E com isso a gente consegue trabalhar algumas informações do teclado quando for necessário, né, dentro do próprio da classe game. A gente vai precisar de uma classe player. Então vamos criar nossa classe player também. Mais uma vez, essa classe player, ela também vai, né, inicializar e vai ter alguma coisa. Então vamos criar uma função function cPlayer. Uma das coisas que a classe player vai estar recebendo é o nosso game. Então quando a gente for criar, a gente vai passar um game as cGame. E aqui também, do game, a gente vai passar para cá um key, que vai ser utilizado para que a gente possa fazer a leitura da imagem referente ao player. Então a gente vai passar aqui um pkey as string. Ok. Com isso a gente já tem duas variáveis aqui para declarar. Então, public game as cgame e public pkey as string. Opa! As string. Com isso, como nós estamos passando um game que é um objeto, a gente precisa dar um set para setar esta referência. Então, nosso set me game é igual ao game que eu estou recebendo como referência. E me pkey é igual ao pkey que eu estou recebendo. Ok? Debug, compile. O nosso player, ele vai ter uma função de update, vai ter um function update, por enquanto vamos deixar em branco, e um function draw. Debug, compile. Voltando para a nossa classe game, agora a gente vai ter também um public player dentro da nossa classe game. Então, public player as new player. Debug, compile. Ok. Como o player já está declarado como new, a gente precisa inicializá-lo, né? Lembra, dentro da classe player, a gente tem a função cPlayer que vai passar os dados para cá. Então, dentro do nosso game, a gente diz que
player, cPlayer, nós vamos passar a própria classe Game, ela é um objeto, então ela é passada como me. E o PQ aqui, que nós vamos usar, é o player, que vai ser o nome que nós vamos dar para a imagem referente ao player, que nós vamos, em algum momento, vamos fazer a leitura dela, ok? A nossa classe Game também vai ter um function update, que vai chamar o nosso me player update e uma function draw, que vai chamar o nosso me player draw. Com isso, todos os objetos que nós criarmos, a gente pode instanciar de dentro da nossa classe Game. E aí, obviamente, a gente vai ter que ter é como se fosse um override, não vai ser necessário, mas dentro de cada um deles a gente ter de cada classe enemy, partículas, a gente vai ter um update, um draw. Debug, compile. Ok? Com isso a gente tem praticamente o importante. O que mais a gente considera importante? O nosso desenho, o nosso modelo de tela, ele vai ter uma das imagens vai ser o ground, vai ser o chão, e ela tem uma certa altura. Então vamos já criar aqui uma variável que a gente vai reservar para quando a gente for trabalhar com a altura do chão. Vamos chamar de ground margin. É uma nomenclatura que foi usada pelo próprio Franklin, né? Tá? Public ground margin. E ela é um número de tamanho. E a gente vai ter também a oportunidade de desenhar em volta do nosso personagem uma bordazinha. E no modelo ele serve para um debug, para a gente visualizar quando tem a colisão. Fica mais fácil para que a gente possa ajustar no módulo de colisão para que ele colida realmente quando o objeto estiver bem próximo do outro. A gente vai chamar isso de debug mode. Então, public debug mode as boolean. Ok? Então, o ground margin, nesse momento ele vai ser 0. Depois a gente põe o tamanho correto. E o meu debug mode vai ser false. Com isso ele não vai ser acionado. Debug, compile, save. Feito isso, a gente já pode começar a trabalhar com a nossa classe player. Até porque a nossa classe input não vai precisar de nada neste momento. Ok? Então, a nossa classe player ela vai ter um pouco mais de informação. Ela também vai ter um widget, um height, só que o widget vai ser do tamanho do arquivo que vai conter todos os sprites. É um sprite sheet, um tile map que a gente vai estar trabalhando. Okay? Então vamos declarar aqui no public widget e height. Vai ser diferente do tamanho da nossa cena. Nós vamos ter movimentação do nosso player. Então nós vamos ter um public speed e um max speed.
o nosso personagem vai se movimentar da esquerda para a direita, vice-versa, e também de cima para baixo. Então, public velocidade y e weight, peso. Ok? Nós teremos um public image key as string. O nosso arquivo, o nosso tilemap, ele vai ter linhas e colunas. Tá? Então, public rows equals. O nosso personagem vai estar contido dentro de uma célula. Lembra, o conceito de célula? O que a gente vai estar particionando da imagem é como se estivesse dentro de uma célula. Então, public cell widget, cell height. E cada célula vai ser um frame da nossa animação. Então, public frame x, e a gente vai deixar como longo, e frame y também como longo. Debug, compile. Ok. A gente já havia setado o game, o pkey, e agora vamos para as outras informações. O widget, ele virá do nosso texture cache. Vou deixar como 1 aqui provisoriamente. E nós temos no nosso módulo main um texture cache public. Então aqui no nosso player é o nosso texture cache images. A gente ainda não leu a imagem, mas a gente, quando lê, vai tê-la. Nós vamos passar aqui o nosso pkey e desta informação vamos extrair o widget. Vou até colocar aqui em minúsculo para que ele leia o que está lá em maiúsculo. Ok? Vamos trazer também o height. A nossa velocidade vertical inicial ela vai ser 0. Vy é igual a 0. E o nosso weight vai ser 1. Poderia colocar aqui 9, colocar gravidade, colocar alguma coisa, vai ficar diferente, mas 1 atinge nosso objetivo. A nossa velocidade inicial é igual a 0. E a nossa velocidade máxima, ela pode variar, porém, max speed, vamos colocar como 10. Depois a gente altera se for necessário. A imagem que a gente vai estar usando para o player, vou abri-la aqui no Paint. Ok? Será essa. Então, a maior quantidade de imagens na horizontal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, são 12 colunas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 linhas. Então, nós temos linhas, são 10, e igual a 12. Esse é para que a gente possa cortar quando a gente dá o crop na imagem, ok? Então, o cell widget, ele vai ser aqui, o widget dividido pelo calls. Com isso eu tenho o tamanho da célula na horizontal.
Seu height é igual a me height dividido pelo me rows. E com isso a gente tem o tamanho, a altura da nossa célula. Eu criei o X, não fiz, né? Nós vamos ter mais uma informação aqui em cima. Vou colocar aqui, ó. Public X e Y. Nossa posição X e Y. Ok? Então, o meu X vai ser 0 nesse primeiro momento. E o meu Y, minha posição na vertical, vai ser o meu game ground margin. Lembrando que no OpenGL nós sempre lemos de baixo para cima. Então, se fosse o Y no formulário do Windows e eu quisesse colocar meu personagem no canto inferior esquerdo, eu pegaria 0, normal, porém eu pegaria um tamanho do formulário na vertical menos o tamanho do personagem. Já no OpenGL é a altura que eu quero, que ele começa com 0 até onde eu quero disponibilizá-lo na posição Y. Ok? E o nosso main frame X vai ser 0. E o frame Y, para esse momento, eu até fechei a imagem, mas vou abrir novamente. Ele vai ser o 6. Então vai ser 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então vai ser esse cidadãozinho aqui, ó. Esse é que eu não tenho como desenhar aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vai ser esse carinha aqui, ó. Não, só vai. Então, o me frame right é igual a 6. Ok. Debug, compile. Vamos começar a brincar com a nossa função update. Então, primeiro a gente vai ter o nosso horizontal movimento horizontal. Para isso, a nossa posição X ela vai ser igual ao X mais o speed. Debug, compile, save. Agora já começa a ficar legal, porque a forma com a qual a gente trabalha com um dicionário, a gente inclui uma informação dentro do dicionário e a gente testa se, por exemplo, eu quero testar uma tecla, quero testar se essa tecla está lá dentro do meu dicionário. Eu uso a função exists dentro do dicionário. E a forma com a qual a gente trabalha com ela é assim. If me game, dentro do meu game, eu estou dentro do player. E aqui eu não instanciei ainda a classe do input, então ela está dentro do meu game. Então, game input handler, que é a minha variável que está dentro do dicionário. Agora, que na verdade foi instanciado da classe do input. Quem que está declarado lá? Is. Aí é que já entra no dicionário. Exists. A chave ela é armazenada como uma string. Tá? Então, CSTR. E aqui a tecla que eu quero checar. VB. Key write.
Ou seja, se lá dentro, quando eu estiver pressionando a tecla right e para a direita, né? Aí eu faço uma avaliação. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar o me speed e ele vai ser igual ao me max speed. Ou seja, teclei a tecla right, ela existe. Quando eu clicar nela, ela vai ser criada e depois a gente vai limpar. Então vamos lá. Acho que aqui mesmo eu posso colocar mais uma informação. Então, minha velocidade é igual a máxima velocidade. If megame acho que eu já tenho que trabalhar com else if aqui. Else if megame input handler keys exists CSTR. Agora vamos testar a tecla da esquerda. Isso é só para movimentação lateral, ok? Mas speed é igual agora a menos me max speed. Ou seja, ele se torna invertido para poder voltar para a esquerda. Else, se lembra as duas tecladas, a minha velocidade é igual a zero. Ok? Com isso, quando eu teclo, ele checa o input render. Mas e aqui no game? Em que momento eu estou trabalhando a entrada dessa tecla? Nós vamos chegar lá, tá bom? Então vamos lá. Estamos ainda no player. Nesse momento, a gente entrou com as informações de movimentar. Porém, nós ainda não podemos movimentar, porque se a gente fizer isso, a gente não está checando ainda se ele vai sair da tela, se não vai. Então a gente continua ainda dentro do movimento horizontal. A gente vai testar agora os boundaries, né? Então vamos lá. If mx for menor que zero, então, movi à esquerda, ele menor que zero, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que ele é zero. Esse é o limite dele. Ok? Vamos testar a direita agora. For maior que me game widget. Estamos testando o tamanho menos o me cell widget. Opa, é maior do que o máximo que eu tenho para trabalhar na tela, menos a largura do meu personagem. Então, vamos colocar um if aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai reposicionar nosso personagem. Mx é igual o megame widget menos me cell widget. Com isso a gente já consegue testar, movimentar o personagem da esquerda para a direita e, consequentemente, mantê-lo dentro da tela. Vamos partir agora para o Vertical Movement. Vertical Movement.
Então vamos lá. Vamos testar uma tecla que vai ser a nossa tecla app. Então, if begin input header exists cstr vbkey app int. Aqui a gente vai testar se o nosso objeto, nosso player, ele está no chão. Então a gente vai ter uma funçãozinha de suporte que vai dar isso para a gente, tá? Game player on ground. Then end if. Se a gente apertar a tecla para subir, up, e ele estiver no chão, então game player velocidade vertical igual velocidade vertical mais 28. Lembra, nós estamos aqui no chão e queremos subir. Então nós partimos do zero e vamos aumentando a velocidade para que ele possa subir na tela. Ok? Com isso, a gente diz que o nosso my é igual a posição y mais o meu my vy. Legal. Agora nós estamos subindo, não estamos mais em contato com o chão. Vai chegar um momento em que a gente vai precisar descer. Então, if not me on ground, função que a gente vai criar ainda, então end if. A gente vai começar agora a mexer na nossa velocidade para que o nosso objeto comece a cair. Então, me vy igual ao me vy menos o meu me weight. Certo? Então, se nós não estamos em contato com o chão, nós fazemos com que a velocidade seja invertida. Caso contrário, estamos em contato com o chão. Então, nosso vy é igual a zero. Com isso, a gente faz com que o nosso objeto, assim que nós dermos um release na tecla, ele volta para o chão. Tá? A gente tem que testar se quando ele está retornando para o chão, realmente ele está no chão. Né? Então, if my y é menor que o meu game on ground, acho que eu vou ter que alterar isso depois, mas end if. É que na verdade eu não tenho um game on ground. Game eu tenho ground margin. O meu on ground vai estar no meu player. Mas vamos lá. Me y igual me game ground margin aqui é menor que me game ground margin. O me on ground é porque aqui eu vou ter uma função com ground. Então aqui, ó, function
um ground as boolean. Essa função que a gente estaria testando aqui. Agora, para testar control game, a gente pega a altura que ele vai estar do chão. O nosso ground, ele vai fazer praticamente isso. Ele vai testar para a gente se a minha posição vertical ela é menor ou igual ao game ground margin. Essa é a nossa função. Então, debug, compile. Com isso a gente já consegue ir para a direita e para a esquerda, subir, apertando a tecla e descer. A gente precisa desenhar o nosso personagem. Então a gente vai ter algumas variáveis aqui, que a gente até já tinha visto no modelo do Santa Claus. CX é símbolo, CY é símbolo, o nosso rectf, um type que nós havíamos criado, ok? E nós já temos o tamanho da nossa célula lá em cima, então é isso. Agora a gente começa a criar aqui preencher nossas variáveis, né? Então, quem é o nosso x? Vai ser igual ao nosso frame, x, vezes 1 dividido pelo número de colunas, equals. O nosso cy vai ser igual ao nosso frame y, vezes 1 dividido por mirrors. E a gente consegue ter a posição para a gente trabalhar, né, na hora que a gente desenhar nossa célula, baseado na posição em que se encontra o nosso personagem. Okay? Então, esse rect a gente trabalha com o bottom left x, vai ser igual ao nosso cx. O nosso srect bottom right ponto x vai ser quem? Vai ser o nosso cx mais 1 dividido pelas nossas quantidades de colunas. Nosso srect tr ponto x vai ser a mesma coisa. E o nosso srect ponto tl ponto x é igual ao nosso cx. Então aqui a gente tem nosso bottom left, bottom right, que vai ser a extremidade, a largura, né, da nossa célula. O nosso top right é a mesma largura e o nosso top left. Então vamos agora colocar o nosso y, srect ponto bottom left ponto y vai ser o nosso cy. Nosso srect bottom right ponto y é igual ao mesmo cy. Nosso srect ponto top right ponto y vai ser o nosso cy mais 1 dividido pelas nossas linhas. E o nosso srect ponto top left ponto y é igual ao nosso cy mais 1 dividido pelo mirrors. Feito isso, a gente já consegue passar essa informação para a nossa texture cache e imprimir. Então a gente tem um call, o nosso texture cache, a gente vai passar o draw, a gente passa o image key, a nossa posição x, nossa posição y, o nosso rect, o nosso cell widget
e o nosso cell height. E nunca esqueçamos de colocar o GL Flush, para evitar que haja sobreposição da imagem. Debug, compile. Beleza. Agora, a gente até pode testar já, porque a gente já consegue movimentar, a gente consegue testar as teclas, desenhar. Então vamos no nosso módulo window e a gente pode declarar aqui o nosso public game as new cgame. Feito isso, a gente já consegue vir aqui no nosso módulo, no nosso evento create e instanciá-lo. Game cgame, a gente passa o widget do nosso formulário. Widget height. Feito isso, a gente, com isso, né, nós criamos o nosso player, nós criamos o nosso game. Só que agora a gente ainda tem mais uma coisa. Lembra, quando a gente veio aqui no nosso player, a gente testa o input render. Porém, essas teclas, elas ainda não foram testadas, elas ainda não foram implementadas, ok? E para implementar, a gente vai implementá-las lá dentro do nosso módulo Windows, no nosso evento KeyDown. E a gente vai precisar também de mais um evento que é o KeyUp aqui. E uma outra coisa que eu vou fazer lembra, a gente pressionava a tecla Escape, ESC, ou Return, ou Space, e fechava o nosso... Vamos fazer o seguinte, nós vamos eliminar esse aqui, e agora nós só vamos fechar o formulário pressionando o X. E para evitar que a gente pressione a tecla ESC, aqui no nosso módulo main, assim que a gente iniciar, a gente vai usar essa função do Excel. Application Enable Cancel Key. Ela vai ser igual ao XL Disable. Então, nossa tecla Cancel está desabilitada. E Application Enable Cancel Key é igual XL Interrupt. Debug, Compile. L-widget e L-height, vírgula aqui. Debug, compile. By referargument, ou seja, eu estou passando lá no game como longo. E aqui no meu window eu estou definindo que o meu L-widget é um single. Vamos deixar como longo e como longo. Debug, compile. Beleza. Bom, vamos começar a tratar agora a nossa tecla. Quando a gente pressionar, ela vai ser sempre testada quanto W para. Então vamos criar uma variável aqui para facilitar o nosso código. E vamos chamá-la de keycode, do tipo long. E o nosso keycode é igual ao nosso W para. E aí facilita para a gente aqui, quando a gente tiver, ao invés de eu fazer um select case para o W para, eu faço o select case para as teclas que forem pressionadas. Então vamos lá, deletar esse aqui e vamos começar.
quais são as teclas que eu quero testar. Se for para a esquerda, para a direita, para cima, para baixo, se eu der um Enter. Então vamos lá. Select Case. Ao invés de colocar o W parar, ele vai ser o nosso keycode. And Select. Nesse momento, eu quero testar quais teclas eu quero. Case, VB, Key Left, VB, Key Right, VB, Key Up, VB Key Down e VB Key Return, que é equivalente ao Enter. Qualquer uma dessas teclas que eu pressionar, a gente vai testar se elas já estão dentro do nosso dicionário. Se não tiver, a gente vai incluir. Então, if not game input handler keys exists, ela vai estar testando sempre como um string keycode, ou seja, elas não existem. A gente, ao pressioná-la, a gente vai incluir. Então a gente vai dar um game input handler ponto keys. Aí a gente começa a trabalhar com as funções do dicionário. Add. E quem que a gente vai passar? O próprio keycode como string e o item vai ser o keycode. Com essa informação, a gente já consegue deixa eu dar um debug e compile. Armazenar a tecla pressionada dentro do nosso dicionário. Então aqui a gente está selecionando o nosso keycode. O que mais a gente pode colocar? Eu tinha falado do módulo de debug. Nesse momento a gente ainda não vai estar trabalhando com ele. Mas, se eu colocar aqui que if keycode é igual VB, a tecla aqui é D, então nosso game debug mode vai ser igual ao nosso not game, e aí a gente habilita e desabilita. Agora a gente precisa de mais uma informação que a gente ainda não tem, é o nosso key down. A gente precisa obter, o nosso key up. Do mesmo jeito que a gente tem o key down aqui, vamos lá no nosso arquivo de suporte de APIs do Windows, .find, Ctrl+V, key down, e vamos achar o key up. Está aqui. A gente coloca o key up, key down, vamos colocar logo embaixo do key up. E agora a gente testa case key up e exit function. Ok. Na parte de cima, quando a gente pressiona a tecla, a gente testa se ela não foi criada e adiciona. Quando a gente der um release, né, a gente vai liberá-la, ou seja, nós vamos removê-las do dicionário. Então, praticamente aqui, seria quase o mesmo código, vamos aproveitá-lo e alterar só o que importa para nós. Então, select case keycode, qualquer uma dessas teclas. Ao invés de not aqui, então a gente vai testar se ela está, se ela existe. Então, ao invés do add, a gente vai dar um remove. Então a gente vem no remove e diz quem a gente quer remover.
Simples assim. Aí sim, agora que a gente no evento do formulário, a gente consegue testar, pressionar a tecla e armazenar dentro da nossa classe de input. E com isso, quando a gente vier no nosso player e a gente der, ele vai automaticamente, né? Por quê? Porque dentro do nosso game, a gente vai ter um update do player. A gente vai estar sempre chamando o player. Ok? Como o evento do formulário do Windows é primeiro, assim que a gente teclar, ele fica disponível na memória. O nosso game que vai estar sendo instanciado vai chamar o player e o player consegue fazer o check da tecla se foi pressionado ou não. Debug, compile, save. O que falta para nós agora é ler a imagem. Então aqui no nosso módulo main, a gente pode até criar um image loader aqui, para que a gente possa fazer a leitura da imagem. Então vou criar aqui um subload images. Load images. Vou deixar como public. Eu acho que não precisa colocar como public, mas... E quem faz a leitura da imagem para nós é o nosso image loader. Na verdade é o nosso texture cache, né? Lembra, dentro do texture cache a gente passa um add image e ele faz a leitura da imagem para nós. Então aqui dentro do nosso módulo main a gente vai dar um call to texture image. Não. Tem alguma coisa errada? Debug, compile, texture cache. Então, call to texture cache ponto add image. E quem é a imagem que a gente vai estar buscando? É o nosso player, que vai ser o nosso key, que vai estar no nosso this workbook path. E o nosso path vai ser o nosso assets e o nosso player. Barra assets barra nosso player PNG. Debug, compile, save. Vamos colocar aqui um load images. E com isso a gente precisa fazer a leitura das imagens. Vamos ler quando a gente estiver no nosso... Bom, vamos incluir o load images antes da chamada do game, para que a gente não possa ter problema com a chave da imagem, né? Ela precisa ser criada primeiro e aí armazenada para que a gente possa ler. Tem mais alguma coisa que está me incomodando? Aqui no nosso módulo main, eu coloquei como sub, e ela sub sem nenhum argumento, ela aparece para nós. Vamos mudar para function. E no módulo player eu coloquei mep key, e na verdade aqui é me image key. Senão ela também dá problema com o image key. Debug, compile, save, Alt F11, Alt F8, main. E com isso nós temos o nosso personagem ainda sem animação, porém já pode se movimentar para a direita até o limite direito do formulário, à esquerda, apertando a tecla Up ele pula. Se eu apertar a tecla Up e Right, ele vai para... E quando ele volta para o chão, ele volta para o limite. Ok, pessoal, essa é a primeira parte do nosso tutorial. Espero que vocês tenham gostado.
Espero que fiquem e continuem até a segunda parte. Tem muita coisa boa ainda pra gente compartilhar.